Bom, pessoal, a gente já vai iniciar essa nossa primeira aula, né? Esse nosso primeiro estudo sobre a Bíblia. E eu coloquei aí no começo um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 119, 96, que fala: como eu tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o mandamento do Senhor se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. Isso é Davi falando a respeito da lei de Deus, tá ok? Eu não vou ler o versículo inteiro aqui, na verdade abri ele aqui mais para as pessoas darem uma olhada, para a gente testar o áudio e tudo mais dessa transmissão, e aí a gente já vai começar agora aqui a nossa transmissão e entrar realmente no tema de hoje, que é o tema de Gênesis, ok? Como eu disse, o meu objetivo aqui, na verdade, não é trazer algo profundamente teológico, algo assim religioso em detalhes, mas eu quero que a gente consiga entender um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais da Bíblia. Eu sei que muita gente acha que a Bíblia nem é a palavra de Deus e tudo mais, mas eu tenho certeza que não vai doer nada se você participar com a gente desse estudo e começar a entender um pouquinho mais desse livro. Esse livro que mexe com tantas culturas, com tantas pessoas no mundo inteiro. Eu tenho certeza que a Bíblia tem muita coisa interessante para a gente aprender e conversar e muita coisa prática para o nosso dia a dia. Então, o objetivo não é trazer nada teológico, mas ter uma noção geral sobre aquilo que a Bíblia fala a respeito de toda a história, de como Deus se relaciona com as pessoas e como a gente pode tirar coisas práticas da Bíblia para o nosso dia a dia, ok? É claro que é a primeira transmissão que eu estou fazendo, eu não tenho muita prática com isso, tá certo? Então me perdoe alguns erros, alguns detalhinhos, mas a gente vai ajustando com o tempo. Espero que essa transmissão que a gente está fazendo seja a primeira de muitas outras transmissões, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode postar no chat do Face que eu estou com ele aberto. Pode também postar aqui abaixo do vídeo também, a gente vai olhando e vai ajustando isso e vamos respondendo aí no final algumas perguntas, algumas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, tá ok? Então assim, olha, o livro que nós vamos falar hoje é Gênesis, e Gênesis significa princípio ou origem, e ele foi escrito por Moisés, em aproximadamente 1450 anos antes do nascimento de Cristo, tá? É claro que são datas aproximadas e tudo mais, é mais para a gente formar uma ideia do que é o livro. Legal. Aqui eu coloco uma visão geral do livro de Gênesis. Por que essa visão geral? Entenda uma coisa, se nós fôssemos estudar todas as histórias, tudo aquilo que a Bíblia fala em cada uma dessas histórias, a gente ia ter que ficar aqui 6 meses falando só do livro de Gênesis. E não é o objetivo. O objetivo é que você crie o desejo de ler a Bíblia. Que você consiga entender que a Bíblia não é nada místico, não é nada assim tão difícil como as pessoas falam, desde que você leia na linguagem certa. E é por isso que no meu site, poucosminutos.com.br, eu deixo um link lá para você baixar a Bíblia, ou o aplicativo, né? Com ela na linguagem de hoje. Por quê? É muito mais fácil de você ler, de você entender, é como se você estivesse lendo uma revista nos dias atuais, porque é a nossa linguagem dos dias atuais. Então é muito mais fácil de entender e pode ter certeza que você vai ver na Bíblia um livro tremendo do qual as pessoas muitas vezes mistificam, enche de religiosidade, e isso acaba dificultando as pessoas de entenderem o que realmente ela quer dizer, tá ok? Então vamos lá, olha. Gênesis, a visão geral do livro de Gênesis, ela fala do seguinte, fala da criação. Então Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 3, fala sobre a criação, como Deus criou o universo, como Deus criou todo o firmamento, a luz, o mar e tudo mais, ok? Em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 25, fala de como Deus criou Adão e Eva, certo? De como foi todos esses detalhes, a riqueza de detalhes de como Deus criou Adão e Eva. Se a gente partir aqui para Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 24, a Bíblia vai falar sobre a queda do homem, o pecado que eles cometeram e as suas consequências. O que aconteceu? O grande pecado que Adão e Eva cometeu foi a desobediência. Não foi porque eles comeram a maçã, isso, aqui, nada disso, tá? É que eu sei que tem muita história sobre isso que assusta até todas as pessoas. Então, assim, o grande pecado deles foi a desobediência a Deus. Deus deixou algumas regras, algumas diretrizes e eles não seguiram.
E aí é claro que por causa disso eles tiveram algumas consequências por causa dessa desobediência, ok? Não é o nosso intuito abordar isso em detalhes, mas é mais para você ter uma visão geral e se você se interessar, eu queria saber exatamente qual foi o pecado, como é que foi, por que aconteceu assim, você vai ler esses versículos que eu te passei e você vai entender exatamente essa história, tá ok? Legal. Conta a história de Caim e Abel, no capítulo 4, que é uma história fantástica. E se eu tivesse que trazer algo para os nossos dias, as pessoas às vezes falam o seguinte: você não pode comparar as pessoas. Vamos contar rapidinho a história de Caim e Abel. Abel entregou uma oferta para Deus, a qual Deus se agradou. E Caim entregou uma oferta de qualquer jeito e Deus não se agradou. Essa oferta na época, gente, não existia dinheiro, nada. Era uma oferta de animais ou de uma oferta de agradecimento, tá? Como se fosse um presente para Deus, alguma coisa desse tipo. Então, uma oferta de animais ou uma oferta de cereais, tá certo? O fato é que Deus ficou contente da maneira como o coração de Abel entregou e não ficou contente conforme Caim. E aí Deus vê que Caim fica bravo e Deus chega para ele e fala assim: Caim, se você proceder bem, por acaso você também não vai ser aceito, como foi Abel? Então entenda que Deus fez uma comparação entre eles, para que Caim fosse curado daquela atitude dele. Porém, Caim preferiu se revoltar e foi lá e tirou a vida de Abel, tá certo? E trouxe para si uma série de problemas, uma série de desgraças. O que fez isso com Caim foi a escolha dele diante de Deus, ok? No capítulo 5 a gente fala sobre descendentes de Adão. Aí no 6 a gente vai ver a história de Noé e do dilúvio, ok? E aí a questão de Noé é bem interessante, porque a gente fala assim, puxa vida, né? Deus mandou o dilúvio através de Noé, e ele foi lá, ele creu, ele construiu a arca e tudo mais. O que acontece? Até aquela data nunca tinha chovido. Então imagina o quanto Noé acreditou em Deus que viria algo diferente do que ele conhecia até a época, porque até aquela época não tinha caído água do céu, vamos dizer assim, não conhecia chuva. Então imagina a fé que ele teve que ter para acreditar e colocar essa visão de Deus em prática. Aí do versículo 11, no capítulo 11, perdão, a gente fala sobre a Torre de Babel. E o que aconteceu ali com a Torre de Babel? Foi um período em que as pessoas decidiram construir uma torre gigantesca com o grande intuito de serem célebres, de serem conhecidos no mundo inteiro como os melhores, como se eles fossem deuses, certo? E ali era um lugar que eles entregavam um monte de oferta, um monte de oferenda, um monte de idolatria. E aí Deus fica bravo com essa situação, porque ele fala assim, puxa vida, como é que a gente vai parar isso? E aí é muito interessante porque Deus vai lá e confunde as línguas deles. Por exemplo, vamos dizer que todo mundo falava português ali e eles estavam engajados, todos decididos de fazer aquela torre crescer e eles serem conhecidos no mundo inteiro para que eles se vangloriassem disso, ok? Eles queriam se tornar como Deus, eles queriam tocar o céu, serem como Deus. Mas aí o que aconteceu? Deus confundiu eles. Vamos dizer que de 10 pessoas ali, um começou a falar japonês, outro francês, outro italiano, outro espanhol. Enfim, eles não se entendiam mais e cada pessoa partiu para uma direção, desistiu daquele intuito e aí acabou a Torre de Babel. Entende que um detalhe tão simples como a fala, Deus tocou e trouxe confusão a ponto que eles perderam o objetivo que eles tinham, que não era um objetivo bom, tá certo? E aí nós vamos falar dos 4 patriarcas, que está lá a partir de Gênesis 12 e vai até o final de Gênesis no capítulo 50. Que aí conta a história de Abraão, Isaac, Jacó e José, tá certo? Lembrando que esse José era o filho de Jacó e não tem nada a ver com José, o pai de Jesus. Combinado? Legal. Vamos lá. Com base nisso que a gente falou, eu quero falar um pouquinho sobre as práticas para o nosso dia a dia, tá ok? Só dar uma olhada como é que está aqui em relação à pergunta, alguma coisa, tudo tranquilo. Então vamos lá. Práticas para o dia a dia. Deus chama Abraão e faz para ele uma promessa. Isso está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. O que aconteceu? Deus chegou e falou para Abraão, olha, sai da tua casa, do meio dos teus parentes, e vai para onde eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Entende que logo de início desse relacionamento de Deus com o ser humano, existia uma condição de fé. Porque Deus não chegou para Abraão e fala assim, ó,
vai para o bairro tal, para a cidade tal, na casa tal, que lá eu vou te abençoar e vou fazer de você uma pessoa diferenciada, ok? O que Deus falou para ele? Sai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele tinha que ter fé. Ele tinha que acreditar que aquele Deus tinha algo de bom para ele. O que Abraão fez? Abraão creu e foi na direção que Deus tinha mandado ele. Poxa, Deus não podia ter mandado, põe no GPS aí, põe no Waze, você vai para tal lugar. É na tal cidade, tal país, em tal região, tem uma terra boa, tem bênçãos para você lá. Mas o que Deus fez? Deus falou assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu sempre brinco e falo que Deus gosta de emoção. Ele passa muitas vezes algumas coisas para a gente que a gente precisa viver. Viver a nossa história, o nosso jeito, viver o tempo de Deus, tá certo? E o relacionamento entre o ser humano e Deus tem que ter fé. Você não precisa de fé para saber que Deus existe, ok? Você pode estudar, conhecer a Bíblia, entender a história e você vai ver que existe alguém maior do que nós, certo? Nós que não passamos da regra dos 80. Uma hora eu vou contar para vocês a regra dos 80, tá certo? Mas assim, existe alguém muito maior que a gente. E a gente não precisa ter fé para entender isso, tá certo? Mas a gente precisa ter fé para muitas vezes viver as promessas que Deus tem para nós e conhecer o que Deus pode fazer pelo ser humano e por que Deus quer se relacionar com a gente, ok? Bom, mas aí o que acontece? Nessa promessa que Deus faz para Abraão, ele diz que Abraão ia ser pai de muitas nações, de muitas famílias, de muitas pessoas, e ele ia ser um grande abençoador, ok? Só que lá na frente, no capítulo 15, Abraão dá uma balançada. Aliás, Abraão era ser humano, como eu, como você, como toda pessoa. E ele fala assim, olha Deus, o Senhor disse que ia me abençoar, que o Senhor ia me dar uma terra e tudo mais, que eu ia ser pai de muitas nações, mas tem um fato que me intriga, Deus. Eu não tenho filhos. E entenda que filhos naquela época era a grande riqueza. Não tinha dinheiro. Eles mediam riqueza como quantidade de filhos, gado, terras e plantações. E o que aconteceu? Ele não tinha filhos. E ele falou, Deus, se o Senhor disse que ia me fazer pai de uma multidão de pessoas, olha só, o meu descendente vai ser um servo meu. Quem vai herdar todas as minhas riquezas é uma pessoa que não é sangue do meu sangue, que não é meu filho. E aí Deus fala para ele, olha só, eu não te prometi que eu faria de você o pai de muitas nações? Então acredita, continua, porque não vai ser o teu servo, o teu funcionário, o teu trabalhador que vai ser o teu herdeiro. O teu herdeiro vai sair da tua descendência. Ele será sangue do teu sangue. O teu herdeiro será alguém que vai partir da tua descendência, do teu DNA, da tua vida. Entende? Então Deus reforça essa promessa que ele fez a Abraão. Entende que quando a gente está no plano de Deus, está cumprindo aquilo que Deus quer, muitas vezes a gente se duvida, a gente fica com medo. Mas Deus estabelece e diz, olha, é exatamente isso que eu prometi para você e eu vou cumprir. E Deus não fica chateado e bravo porque às vezes a gente questiona. Questionar é diferente de se revoltar, ok? Porque Abraão foi lá e perguntou, Deus, o Senhor não falou o que ia fazer? E aí ele falou como ele cumpriria, tá certo? E eu quero ler agora com vocês Gênesis 22, de 1 a 19, que é bem interessante. Olha só. Eu estou utilizando aqui, tá? Vou até mostrar aqui para vocês a minha Bíblia aqui no celular, tá ok? Na linguagem de hoje, que é a que eu gosto de ler, e mais fácil de entender, tá certo? Então Deus disse, pegue agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. O quê? Queime o seu filho em sacrifício? Pois essa era uma prática comum entre os deuses naquela época, entre as pessoas que viviam naquela região, tá certo? E Deus fala para Abraão como se isso fosse algo natural. Pois é, no dia seguinte, Abraão levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Isaac e 2 empregados foram junto com ele. Isaac era o filho de Abraão, tá ok? O filho da promessa, porque em determinado momento Deus cumpriu a promessa para Abraão de que ele teria um filho com a sua mulher, Sara. É claro que nesse meio caminho aí Abraão fez algumas bobeiras, vamos dizer assim. Ele arrumou uma concubina, que a mulher dele concordou, porque esse era um costume da época, teve um filho com ela, para que ele pudesse ser o herdeiro e tudo mais. Ou seja, ele teve pressa de receber a bênção de Deus e a promessa de Deus. Ele não esperou o tempo de Deus.
Fala a verdade. Tem alguma semelhança disso com a gente? Às vezes a gente não é muito ansioso, quer fazer as coisas antes da hora e acaba metendo os pés pelas mãos e só cria problemas. Se você ler a história lá, você vai ver os problemas que Abraão criou para si mesmo por causa dessa atitude dele. E Sara concordou, então não dá para reclamar, certo? Mas vamos lá. No versículo 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos seus empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Então Abraão pegou Isaque, que era o filho dele, o filho da promessa, que já era um rapazinho, certo? Já entendia das coisas, e foi com ele para oferecer o sacrifício. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse para ele: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E eles continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaque, colocou Isaque sobre o altar em cima da lenha e em seguida pegou a faca para matá-lo. Vamos lá. A gente leu aqui que Abraão demorou mais ou menos 3 dias para sair de onde ele estava até o monte onde ele ia chegar e oferecer o sacrifício. Você acha que Abraão foi contente para lá? Você acha que Abraão não pensou assim? Puxa vida, eu vou lá e vou entregar meu filho em sacrifício. O que eu vou falar para Sara, que era a mulher dele, quando eu voltar para casa? Então, bem, sabe o que é? Sabe Isaac, o filho da promessa, que a gente orou, pediu para que Deus desse um filho e tudo mais, e Deus deu, e nos ajudou e tal. Então Deus mandou entregar, eu fui lá, sacrifiquei ele, matei ele, entreguei. Deus falou para entregar, eu entreguei. Será que ele não parou muitas vezes, ficou pensando, e muitas vezes conversou com Deus e falou assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Que eu te entregue, que eu sacrifique aquele que o Senhor me deu como cumprimento da sua promessa, Deus? Deus, o Senhor tem certeza que é isso? Olha, eu sou capaz de apostar que Abraão pensou isso inúmeras vezes, até chegar no lugar do sacrifício. Porque ele era pai, um ser humano como eu e como você, que muitas vezes tem dúvidas, tem dificuldades. A Bíblia existe para nos mostrar como lidar com essas dificuldades. O fato é que Abraão ele decidiu obedecer. E 99% dos problemas que as pessoas têm é por causa da desobediência. Nós vivemos numa geração que as pessoas não obedecem leis de trânsito, elas não obedecem o governo não obedece às suas próprias leis, as pessoas não obedecem às regras de onde elas moram, os filhos não obedecem os pais não obedecem às obrigações que ele tem em relação aos filhos, os funcionários não obedecem o patrão não obedece a regra, às leis para que seja cumprido aquilo que ele tem que fazer em relação ao patrão, ao funcionário. Então a gente vive num mundo em que ninguém obedece nada, ninguém quer resolver nada e todo mundo só olha para o seu próprio umbigo. Tá certo? E o grande segredo aqui foi que Abraão resolveu obedecer mesmo contra a sua vontade. Entende só? Obedecer, se você pegar no dicionário o significado, quer dizer fazer a vontade do outro. Então, se você está obedecendo, quer dizer que você não está fazendo a tua vontade, você está fazendo de outra pessoa. E quando você faz algo que é a vontade de Deus, você obedece aquilo que Deus te mandou fazer, você é abençoado por isso. Mesmo que você não queira fazer, isso é estar debaixo da autoridade de Deus, servir e ser diferente. E isso tem que ser uma verdade na vida daqueles que realmente conhecem a Deus e querem colocar em prática e querem ter um relacionamento com Deus verdadeiro, ok? O verdadeiro relacionamento com Deus é que é a obediência. E não quer dizer que você tem que viver uma vida chata, sem nada, não é isso que eu estou falando. Estou falando de obediência. E obediência muitas vezes é fazer aquilo que a gente não tem vontade para cumprir aquilo que Deus colocou para a gente, ou que o patrão colocou, ou que a família colocou, a sociedade, ou vamos pensar, as leis às vezes colocam para a gente, desde que isso não vá contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ok? Legal, vamos lá. Continuando aqui. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão fez o altar, já li essa parte. Quando Abraão pegou a faca para matar, nesse mesmo instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo, Abraão, Abraão. Ele disse, estou aqui, o anjo disse.
Não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de Deus, o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso, ou o Senhor proverá, como muitas vezes as pessoas comentam. É por isso que até hoje as pessoas dizem, na sua montanha o Senhor dará o que for preciso. Ok? Mais uma vez o Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, por que você fez isso? Ou seja, não me negou o seu próprio filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os seus inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Olha uma promessa aqui a respeito de Jesus, depois a gente vai falar mais sobre isso. Pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estava com seus empregados e foram juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Olha que tremendo essa experiência que Abraão teve, certo? Então, assim, a gente fecha aqui essa primeira parte falando sobre obediência, tá ok? Que obedecer é um preceito para se relacionar e viver as promessas de Deus. O problema é que as pessoas não sabem nem o que obedecer porque não conhecem a Deus, tá ok? Legal. Então, vamos aqui falar um pouquinho agora sobre práticas para o dia a dia, tá certo? Na vida de José. Só voltando um pouquinho aqui em relação a Abraão, como é que a gente pode colocar isso em prática na nossa vida? Nós precisamos conhecer a Bíblia, tá certo? Entender o que Deus espera do ser humano e cumprir aquilo que está lá. Ah, mas muita gente fala assim, eu não sabia que não podia. Beleza, se você for para uma cidade que você não conhece e tem um radar lá 70 por hora, você passar assim, você vai ser multado? Vai. Adianta você chegar e falar assim, lá na prefeitura e falar, viu, eu não sabia que tinha esse radar aqui. Não adianta, você vai ser multado, você corre o risco de perder sua carteira, porque a lei estava lá. As regras do jogo estavam lá. Você não quis saber, você infringiu as leis e agora você vai ter uma penalidade. E muitas vezes as pessoas vivem muita desgraça nas suas vidas porque infringem as leis da vida, porque não se importam em conhecer elas. Ok? Vamos falar um pouquinho agora então sobre José. Eu falo que José, ele tinha tudo, absolutamente tudo para ser revoltado. Aliás, se alguém tinha motivo para ser revoltado, esse alguém era José, tá certo? Mas ele foi um sucesso. Quem é esse José? É José do Egito, filho de Jacó, tá certo? Que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Ou seja, ele é a sequência da promessa que Deus tinha feito para Abraão lá no comecinho. Ok? Legal. O que aconteceu com José do Egito? Ele era filho de Jacó e tinha muitos irmãos, e os irmãos tinham inveja dele, tá certo? E aí o que aconteceu? Por causa de tanta inveja, os irmãos lançaram ele num poço e pensavam em matar ele. Mas enquanto eles decidiam como é que eles iam matar ele, o que eles iam fazer, olha que irmão beleza, hein? Quem tem um irmão desse não precisa de inimigo. E eram vários, né? Não eram só. Beleza. Enquanto eles decidiam o que eles iam fazer, passou uma caravana que vendia escravo e um dos irmãos falou assim, rapaz, vamos matar o Zé não. Vamos matar o Zé pra quê? A gente vai ter o sangue dele sobre as nossas vidas, esse negócio aí não vai dar muito certo, nosso pai vai ficar triste e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos vender esse cara, vamos vender o Zé lá para essa caravana, aí a gente ainda ganha o dinheiro e não vai ter que tirar a vida de ninguém. Fechado? Olha que bonzinho que ele era. Pois bem, então eles foram lá e venderam José. E essa caravana foi indo e tal, e aí esse pessoal que comercializava escravos venderam José para Potifar, que era um servo lá no Egito, que era alguém importante no Egito. Potifar, vendo que o José era um cara abençoado, tudo que ele fazia dava certo e tudo mais, ele foi lá e falou assim, bom, o Zé é um cara gente boa, ele consegue administrar, as coisas funcionam com ele, vou botar ele para administrar aqui minha casa. Só que a mulher de Potifar, o que aconteceu? Tudo isso aí que eu estou lendo, que eu estou falando para você, está lá em Gênesis 39, ok? Do 1 ao 20. Só que a mulher de Potifar viu que o Zé era bonitão, falou, rapaz, vou catar esse menino para mim. Menino novo, Potifar tá meio velho e tal, pegou, partiu em cima de José. Só que José era uma pessoa que tinha aliança com Deus. E aí José faz de tudo, foge dela, fala que não quer saber de fazer nada de errado, porque Potifar tinha colocado ele como
Só não podia tocar na mulher dele, o resto ele dominava tudo na casa de Potifar, e mesmo assim a mulher queria, porque queria ele, e por fim, essa mulher tentou agarrar ele, ele fugiu, ela foi lá, começou a gritar e falou que o José tinha violentado ela. Conclusão? Potifar foi lá e lançou José na prisão. Beleza, vamos pensar numa coisa. O cara foi lançado no poço pelos irmãos e foi vendido. E ele continuava fazendo certo. Ele foi para a casa de Potifar fazendo tudo certo. O que aconteceu? Os caras foram lá, a mulher de Potifar foi lá, acusou ele injustamente e ele foi lançado na prisão. Vamos falar a verdade. Ele tinha tudo para ser revoltado e reclamar da vida e de tudo, inclusive de Deus? É claro que tinha. Tudo dava errado para ele. Ele fazia certo e dava errado. Ele fazia certo e dava errado. A grande questão é, quando você está no centro da vontade de Deus e você tem um relacionamento com Deus, e você conhece a Deus, mesmo quando as coisas dão errado, você confia e sabe que Deus vai abrir a porta e Deus vai trazer transformação e Deus vai trazer para a tua vida coisas que você nem imagina. O fato é que nós não conhecemos a Deus de verdade. Muita gente vai na igreja, independente de qual for, fala que é dessa ou daquela religião, mas não conhece a Deus. Não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, quando tem um problema, entra em desespero. Mas muitas vezes esse problema é instrumento de Deus para trazer bênção para a vida da pessoa. Vamos ver o que aconteceu com José. José está lá na prisão, ele interpreta um sonho de um pessoal que estava lá. Aliás, um cara tinha brigado com o rei, e o rei mandou prender ele. E aí ele interpreta um sonho desse cidadão. Isso aí também está lá em Gênesis 40. Esse cidadão volta a servir o rei, certo? E aí um dia o rei, esse cidadão que José interpretou o sonho na prisão, um dia o rei tem um sonho muito maluco lá, dizendo que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e tal, e o rei fica desesperado, o faraó fica assustado com essa história, chama tudo quanto é gente para interpretar e ninguém interpreta. E aí esse cara que tinha ficado preso com José fala assim, peraí, lá na prisão tem um cara que consegue interpretar isso aí, ele interpretou meu sonho e falou que eu ia voltar aqui para ficar com o senhor aqui de novo. E realmente, olha, eu voltei. Agora eu vim para cá. Então ele sabe interpretações. Deus fala com José. O Zé é o cara bom. Ele conhece a Deus de verdade. Não é historinha, não é charlatanismo, não. E aí, Faraó manda chamar ele, conta o sonho. O que acontece? José chega para ele e fala assim, é o seguinte, Faraó. Deus diz que você vai ter 7 anos de vacas gordas, ou seja, de fartura, de prosperidade, de ganho, de muita riqueza. Só que após isso vai ter 7 anos de vacas magras, ou seja, você não vai ter nem o que comer. Ninguém vai ter nem o que comer. Vai todo mundo passar dificuldade e necessidade. Então eu vou e Faraó ficou assustado com aquilo e falou assim, então eu vou te dizer uma coisa, vou te dar um conselho. Arruma alguém para aproveitar esses 7 anos de vacas gordas, de fartura, para guardar, para abastecer, para que ele consiga viver bem na época das vacas magras e que isso você possa cuidar do povo do Egito e de outros países aqui também ao redor. E o que aconteceu? Quando José falou isso para Faraó, o Faraó ficou pensando, mas quem que eu vou colocar para fazer esse negócio aí? Ele olha para José e fala assim, entenda que Faraó não era cristão. Ele olha para José e fala assim, em quem eu posso encontrar alguém, em quem tem o Espírito de Deus? Aonde eu posso encontrar alguém como você? Será que existe alguém mais capacitado que você para ser esse governador, esse alguém que vai organizar tudo isso? E aí Faraó coloca José como governador do Egito. Faraó coloca José como a pessoa que estaria abaixo dele, ou seja, acima de Faraó, de José, só Faraó. Era José que mandava. O que aconteceu? José, de um cara que foi lançado no poço, maltratado, vendido pelos irmãos, injuriado, preso, passa a ser governador da maior potência da atualidade. Imagina que Egito era como os Estados Unidos, ou as maiores potências do mundo hoje, a China e tudo mais. Pois bem, e aí acontece um fato interessantíssimo, e essa parte eu quero ler para você aqui na Bíblia, que é Gênesis 50, do 15 ao 21. Vamos lá? Gênesis 50, do 15 até o 21. Depois da morte do seu pai, do pai de José, né, os seus irmãos disseram, talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que nos fizemos. Gente, quem tem medo. Eles falam, olha o que nós fizemos lá atrás. Judiamos de José e agora que o nosso pai morreu, ele não vai ter dó da gente não. Ele vai descontar. Natural, não é? O ser humano é isso aí.
Então mandaram dizer a José: antes que o nosso pai morresse, mentira, tá? Ele mandou que nós pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que eles se maltrataram. Portanto, pedimos que você perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Ou seja, se alguém tem que vingar a atitude de vocês e repreender vocês, esse alguém não sou eu, é Deus, e eu não sou Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer com que hoje, aquilo que hoje estamos vendo, isto é, para salvar a vida de muita gente, aqui no Egito e até da nossa família, tá certo? Então não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. E assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 120 anos e chegou a ver seus netos e tal e tudo mais. Legal. Gente, se fosse nos dias de hoje, eu conheço muita gente que não vai na igreja, que fala assim: nossa, agora é hora de eu me vingar, tá certo? Eu conheço muita gente que vai na igreja e diria assim: Deus entregou ele aqui, ó, na minha mão. Agora ele vai ver, vai comer o pão que o diabo amassou. Vou descontar tudo o que ele fez. Entende? Que não foi isso que José fez. José se perdoou porque ele sabia que todo aquele plano era o plano de Deus na vida dele. Você acha que quando ele decidiu não amaldiçoar os irmãos, não pecar com a mulher de Potifar, não errar, ele imaginava assim: ó, vou fazer tudo certinho, porque lá na frente Deus vai me colocar como governador do Egito e meus irmãos vão se prostrar diante de mim? É claro que não. Ele simplesmente decidiu obedecer e fazer naquele momento aquilo que Deus tinha proposto para ele. E quando a gente desobedece, faz as coisas que Deus não quer, muitas vezes a gente planta muita coisa ruim e colhe muita coisa ruim. E o que José fez? Ele não sabia que ele ia colher frutos tão maravilhosos lá na frente, mas ele decidiu obedecer e Deus honrou a vida dele. E é isso que Deus quer fazer pela minha vida e para a sua vida. Mas você tem que obedecer e tem que conhecer mais a Deus, os planos de Deus. Tá, ok? E entenda, a vingança pertence a Deus. Não queira descontar: mas você não sabe o que meu pai fez para mim, você não sabe o que aquele cara que trabalhava comigo fez, aquele patrão me roubou. Então, esquece. Coloca na mão de Deus, peça que Deus coloque a justiça dele sobre essa situação e vida que segue. Porque às vezes essa pessoa que te maltratou lá no passado nem se lembra mais e está tocando a vida dele e você está aí remoendo, chateado, preocupado. Você não está vivendo, mas ele está vivendo. Então perdoe, toca a sua vida. Segue o exemplo de José, confie, faça aquilo que é certo, porque Deus será o juiz sobre a tua vida, Ele é a justiça, e a Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, não tem coisa pior. Então, deixe que Deus seja a justiça sobre a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Não queira você ser Deus, certo? Peça perdão para Deus, peça que Deus atue na tua vida e Ele vai olhar para a tua causa, vai cuidar de você e vai abençoar a tua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Combinado? Gente, a gente encerra aqui o livro de hoje, de Gênesis, ok? Deixa eu ver se eu falei tudo. Legal? Respondendo a perguntas, tá? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, ainda estou aprendendo aqui a mexer um pouquinho, mas vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aqui, que seja relacionada ao tema que a gente está vendo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Legal. Bom, então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai encerrar agora aqui então a nossa transmissão, tá ok? E eu tenho uma pergunta aqui e gostaria de deixar para vocês, já que ninguém fez pergunta. Se Deus conhece o coração das pessoas, por que a gente leu nesse texto que Deus provou o coração de Abraão? A gente leu lá que a Bíblia fala assim: Deus prova Abraão para conhecer o coração dele. Mas Deus conhece o coração das pessoas. Então, por que Ele provou? Na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos conversar a respeito disso, tá? Eu pretendo fazer isso uma vez por mês. Gostaria que você deixasse o seu comentário, que você falasse o que você achou. Se tiver alguma pergunta que eu souber responder, claro que eu vou responder. Se eu não souber,
Eu vou pesquisar para tentar trazer depois. E eu quero te fazer um desafio. Primeiro que você esteja aqui essa uma vez por mês, meia hora, esses poucos minutos para conhecer um pouco mais de Deus, tá certo? Eu vou trazer aqui o que eu sei, o que eu conheço, no meu jeito de ser, como eu falei, nada profundamente teológico, tá? Eu não sou pastor, não sou nada disso, eu sou alguém que lê a Bíblia todos os dias e que gosta daquilo que a Bíblia ensina e tem uma vida transformada e abençoada por causa das práticas. Eu não estou nem falando só de questão de fé espiritual, mas de práticas daquilo que a Bíblia fala. Então eu quero que você faça o quê? Esteja com a gente uma vez por mês, não vai doer nada, não vai te atrapalhar, é mais para você entender. Pode ser que você encontre na palavra de Deus, na Bíblia, a transformação que tanto você precisa, tá certo? Então, assuma o compromisso de estar aqui, de assistir esse vídeo uma vez por mês, provavelmente sempre perto do dia 10 a gente vai estar fazendo. E outra coisa, eu quero que você ore da tua maneira, do teu jeito, pedindo para que Deus abençoe essa disposição, essa ideia que eu tive de colocar isso no papel, porque isso faz bem para mim, aprender mais sobre a Bíblia e passar para as pessoas também me deixa feliz, porque eu entendo que aquilo que a Bíblia fez por mim, que a palavra de Deus fez por mim, pode fazer por outras pessoas também, tá certo? E mais um detalhe que é, convide as pessoas, compartilhe, fale para as pessoas, olha, vamos entender um pouquinho da Bíblia, que às vezes a gente quer falar e às vezes não sabe falar, ou tem medo, ou tem vergonha. Utiliza isso como ferramenta para que as pessoas tenham contato com a Bíblia. Eu não tenho o intuito de fazer isso para me vangloriar, para ser o super-homem, alguma coisa do tipo. Eu só quero cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração e levar a palavra para as pessoas sem custo, sem nada, da maneira como eu recebi. De graça eu recebi, de graça eu quero entregar. Combinado? Então, vamos fazer essas 3 coisas. Orar por esses vídeos, tá certo? Assumir o compromisso de estar aqui presente e convidar as pessoas. Combinado? Espero você semana que vem. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode postar. A gente vai se ajustando. Eu vou tentar melhorar a qualidade também do vídeo, do áudio. A gente vai aprendendo e devagarzinho a gente vai crescendo. Combinado? Que Deus te abençoe.